E, entretanto, que fazer sobre o repto lançado por Teófilo Braga sobre as comemorações? O tempo passa, o 10 de junho aproxima-se e só há um conjunto de cidadãos para corporizar esta mobilização que liberta o país, que moralize, que devolva económica e socialmente. São os republicanos, são os democratas. E são eles próprios também que sentem necessidade de assumir este desafio para bem de uma nação inteira. E face ao desafio de Teófilo, como reagem os poderes públicos? Com a tradicional apatia e até antipatia pela ideia. Mas criaram uma primeira comissão para as comemorações e feitos os respectivos ofícios à Universidade de Coimbra, à Academia das Ciências, ao Governo, a atuação deles é significativa. Um chega de hora. O Ministério e a Realeza declaram-se contra esta homenagem da nação por a julgarem ruidosa demais e imodesta, fazendo propalar na província que este tributo a um homem morto há 300 anos era pretexto para encobrir uma revolta. Mais tarde, para não ficarem fora dos acontecimentos, resolvem, e até, de certo modo, libertarem-se do ridículo, resolvem fazer-se representar. E a própria família real aparece apenas como espectador. A própria Igreja, que não tinha sido, mas essa intencionalmente não tinha sido convidada, oferece para fazer um solene TED na Sé. Os grandes apoiantes do tricentenário foram os jornais e os jornalistas. Mobilizaram de uma forma notável a sociedade civil através de mais de 150 associações de todo o género, conjuntamente com os municípios de todo o país. E acertam num grande cortejo cívico, isto em finais de abril, portanto, pouco tempo tinha, um mês e meio, para fazerem esse cortejo a desfilar no 10 de junho. As associações são as de beneficência, as mutualistas, as caixas populares, as associações artísticas, as sociedades etiopáticas, as sociedades políticas, de professores, de tudo, que se propõem participar neste grande cortejo, nessa grande procissão civil, que vai percorrer desde o Terreiro de Paço até ao Largo de Camões, no Chiado. Deste desfile há várias descrições da época e do que representou. E, sobretudo, ficou marcado, segundo o repórter, por ser a primeira procissão que se fazia em Lisboa sem a cruz alçada, nas mãos de um devoto, grosso de carnes e de consciências, e sem um latim problemático, de uns reverendos corados e de coroa lucida. A comemoração do tricentenário mostra, portanto, com clareza como os campos estavam bem definidos. O associativismo laico já é olhado, por outro lado, como portador da revolta, e estão entrelaçadas as posições antimonárquicas e anticlericais. Este anticlericalismo vai-se reviver. E vai-se reviver até, de certo modo, lembrando do que se tinha passado com a Inquisição e com a humilhação que tinham sido vítimas, por exemplo, Garcia da Horta, também de Castelo de Vigo, desenterrado para ser queimado. O Daniel de Góis, que foi o guarda da Torre do Colombo, que morre pobre, doente, sem morir. E anima-se um combate contra a dominação jesuítica em todos os setores do ensino, na cena do Marquês de Pombal, que, como sabem, os tinha expulso em 1759. A luta anti-jesuítica torna-se intensa e aparecem os decretos e aparecem as ações de, por exemplo, de José Caldas, Borges Garinha, Diodoro Salgado, Alexandre Braga. Aqui é uma imagem que me esqueci de passar, em que se vê o Teófilo Braga sobre as comemorações de Camonianos e o Ramalho Tigão, que mais tarde integrou a comissão em colocarem no Zé Povinho, isto é uma clara do Rebelo, em colocarem no Zé Povinho a vantagem das comemorações do tricentenário. O Alexandre Braga faz, por exemplo, um discurso no comício anti-jesuítico, realizado no Teatro Escotejo, no Porto, em 1885. Depois apareceram os casos de Rosa Calmão e de Sara de Matos, que fizeram levantar a população com distúrbios, prisões, perseguições a órgãos de imprensa, tanto republicanos como católicos. Eu lembro que Rosa Calmão foi um caso que aconteceu no Porto, era filha do cônsul do Porto,
tinha alguma debilidade psíquica e já andava a ser cercada, digamos assim, pelos jesuítas para entrar no convento. O pai opunha-se e um dia, à saída de uma missa, foi raptada. E isso deu uma grande celeuma. Apareceram mesmo até depois os parceiros de médicos a apoiarem a debilidade psíquica da senhora. O caso de Rosa de Sara de Martos é um caso ainda mais triste, porque foi uma miúda que apareceu morta num convento, num colégio, aliás, num colégio. O povo sempre que vive dominado e feudado ao rei e à igreja, desde que nasce até à morte, registado, queira ou não queira, nos livros do batismo, de desobriga, do casamento, do óbito. São cada vez mais visíveis as reações a este estado e mais audíveis e frequentes os apelos a que a sociedade se liberte desta tutela eclesiástica. E não só os republicanos e socialistas, mas também já os próprios monárquicos liberais. É assim que a sociedade civil emerge em múltiplos movimentos associativos, prosélitos de outra ordem. Os exemplos que escolhi ilustram mais uma vez o dinamismo da sociedade civil, quer na promoção dos direitos civis, quer nas liberdades cívicas. Um dos movimentos é o da Associação Promotora do Registro Civil, que foi fundado em 1876, depois teve várias evolução e a última refundação em 1896. Lembro que foi já com o Mozinho da Silveira, em 1832, que se aprofundou um decreto de 1830, ainda do Duque de Palmela, que criara as juntas da paróquia com as funções de, entre outros, o registro do nascimento, casamento e obra. Depois, estes decretos foram integrados nos códigos administrativos de Passos Manuel e de Costa e Cabral, mas como nunca foram regulamentados, acabaram por nunca ter efeito prático. E só com o movimento de 76 desta Associação Promotora do Registro Civil, que quer uma libertação teológica, metafísica, como eles dizem, da sociedade, invocando a necessidade de respeitar os direitos dos indivíduos sem religião, ou dos que não alinhavam, por exemplo, com o voto. Entre estes fundadores encontramos Teófilo Braga, Teixeira Bastos, Eduardo Maia e Carrinho Videira. Só em 78 era finalmente aprovado o regulamento e totalmente o decreto do registro civil. O cidadão passa a ter duas possibilidades: o registro civil ou, para os católicos, o registro feito como até então com os padres. A atividade desta associação vai durar até o Estado Novo, em 1937, e o que é interessante é que tinha delegações por todo o país, embora a sua principal implantação fosse nos meios urbanos, nos grandes meios urbanos, ou nas zonas industriais. Também aqui no distrito tinha várias delegações, isto já até depois da implantação da República, é o caso de Carvalho, por acaso não encontrei em relação a Marvão, mas do distrito, Gavião, Campo-Maior, Nisa, tiveram secções e em alguns sítios de delegações. Este processo depois só termina também realmente já com a implementação da República, como disse, em 18 de fevereiro, em que obrigou o governo do registro civil, acabou com o registro obrigatório, passou só a ser o registro civil. Outra associação de defesa da liberdade de expressão é a Associação do Livre Pensamento, em 1882. Mais uma vez vamos encontrar Carrinho Videira e Teófilo Braga associados nesta associação, juntamente com Teixeira Bastos, Sebastião Magalhães Lima e outros. Defendiam a liberdade de consciência e a iliberalidade do pensamento. Pedem a liberdade do culto e o enterro civil. Lutam contra a atividade jesuítica, tentando libertar o povo de influência clerical. Em 85, esta associação, já mudando de nome, chama-se Associação Promotora do Livre Pensamento. É patrocinada por socialistas que, entretanto, alargam a sua base de aderentes e que vai culminar com o Congresso Anticlerical organizado pelo Centro Socialista de Lisboa. Lá abordam temas como o ensino religioso nas escolas, os movimentos católicos, o socialismo, questões operárias e sempre a separação das atividades da Igreja e do Estado,
no Estado e na sociedade. Como exemplo, o caso do juramento religioso, que, aliás,